no capítulo 27.9, onde nós vamos falar, então, sobre os circuitos RC. Então, como eu disse, né, nesse capítulo a gente vai começar a tratar correntes que dependem do tempo. Então, a gente começa aqui com um circuito bem padrão, onde nós temos uma bateria que infere uma força eletromotriz. Agora eu vou colocar uma chavinha aqui, então eu vou pôr um ponto A aqui, um ponto B aqui, porque eu quero fazer esse circuito se comportar de duas formas distintas. Aqui está a minha chavinha ela pode se deslocar para cá e para cá, e associado à chavinha eu coloco aqui uma resistência e finalmente um capacitor aqui acoplado no meu circuito. Então essa chave aqui eu posso tanto conectar ela aqui quanto conectar ela aqui. Quando eu conecto ela aqui, ó, ela vira aqui ligada na bateria, né? No circuito aqui conectado na bateria. Quando em B, aí ela fica aqui um sisteminha desconectado da bateria. Naturalmente que no processo a gente vai tentar carregar, então a gente vai ligar. Esse cara vai começar a carregar, uma certa quantidade de energia vai começar a ser armazenada ali, consequentemente vai aparecer, né, as cargas aqui. Isso vai levar um certo tempo e depois, quando carregado, né, a gente desliga então o sistema, ele continua carregado ainda assim, depois a gente fecha para ele descarregar aqui nessa resistência. Então, vamos lá fazer a nossa análise passo a passo. Então, em T igual a zero, o capacitor está desligado. A gente começa, então, com a chave em A. Naturalmente, a gente quer, então, que comece a carregá-lo. Quando essa chave ela é ligada, né? Então, aparece aí uma corrente. A corrente aqui, quando esse sistema conectado aqui, essa força aqui eletromotriz induz uma corrente, ela atrai os portadores negativos para cá, não é isso? Então, aparece aqui uma corrente nesse sentido, que quando fechado aqui, né, continua para cá e vem então para cá e percorre todo o circuito. Isso quando a chave é ligada em A. Essa corrente, então, faz com que nesse capacitor aqui comece a aparecer uma certa quantidade de carga. Note que em T igual a zero, o capacitor está desligado e o meu, então, que no tempo T igual a zero é exatamente zero, né? A quantidade de carga no tempo T igual a zero é zero. Veja que agora a gente vai ter uma dinâmica, né? A gente vai ter ali um processo onde esse Q sai desse valor zero e começa a crescer aí até um certo valor que a gente vai tentar entender qual é, né? Fazendo essas análises todas, para a gente de fato entender o que está se passando ali com a dinâmica das cargas nesse capacitor. Bom, o que a gente já sabe que, independente dessa quantidade de carga que tiver aqui, essa carga vai aumentando. Dado essa quantidade de carga, eu consigo calcular a DDP entre esses dois pontos aqui. Então, se eu quiser essa DDP aqui, ó, dado o Q e dado o C, eu tenho. Essa eu tenho. Então, as cargas inferem, então, uma DDP entre essas placas, né? E quanto vale essa DDP? Vocês não lembram? Quanto que era a relação entre carga, potencial e a própria capacitância? A definição de capacitância, né? A capacitância, o que era? Era a constante de proporcionalidade entre o potencial e as cargas. Então, eu tinha dois condutores, eu colocava uma certa quantidade de carga, eu tinha uma DDP. Se eu colocasse outra quantidade de carga, eu tinha uma outra DDP. Dependendo da geometria, inclusive, desses condutores, né, para a mesma quantidade de carga, eu podia ter DDPs diferentes, porque cargas no espaço está relacionado com o trabalho necessário para trazê-las do infinito até essa placa positiva carregada, placa negativa carregada. O trabalho para construir essa configuração é diferente, não é isso? Então, existe uma relação entre esse trabalho e essa carga e a geometria do espaço. A geometria do espaço, quem me descreve é a capacitância. Essa constante de proporcionalidade, então,
dado por essa geometria, relaciona as cargas nos capacitores com a DDP nos capacitores. Isso é tempo de cargas. Então, a gente tem aqui a DDP que aparece que deixa de ter corrente, porque não tem mais uma diferença de potencial que infira essa corrente. Chamar de carga TOT. Eu sei que essa DDP é igual a essa. Carga no tempo infinito, né? Porque isso aqui é exatamente, ó, se você analisar, qual é o valor da carga quando o tempo vai para infinito. Né? Quando o tempo vai para infinito, certamente ele já carregou. Né? E aí, então, a carga vale a força eletromotriz da bateria. Em T igual a zero, a carga é zero. Então, é outra condição do problema. Eu tenho as condições iniciais e tenho uma... Então, como é que a gente determina uma expressão para zero? No caso do descarregar um capacitor. Então, muda essas condições de contorno. Você tem a Q de T, você tem mais do que isso, né? Se você pegar esse dQ de T dt, você tem I de T. Você tem a dinâmica, inclusive, da corrente. Né? Basta tomar a derivada. Isso aqui vai ser uma expressão, né? Eu vou ter uma função para isso aqui. Q de T igual a R, epsilon menos E elevado, é uma função que vai descrever. Então, eu derivo, uma vez que eu derivo, eu tenho... E mesmo se eu quiser calcular esse VC de T aqui, de forma mais rigorosa, de fato, esse cara aqui, ela depende do tempo também, não é isso? Porque à medida que ele vai carregando essa DDP, ela varia, né? E esse é fácil de calcular também, dado que eu tenho aqui de T, pois o que a gente sabe, né, é que Q de T é igual a C VC de T. Ou seja, tudo isso para dizer que uma vez que eu tenho aqui de T, eu tenho automaticamente I de T e eu tenho VC de T. Eu tenho automático. Então, a pergunta se volta novamente a determinar quem é o nosso amigo aí que depende do tempo, a carga em função do tempo. Então, a gente analisa, como sempre, o circuito que a gente já está acostumado. Né? Então, veja que a gente está analisando esse circuito aqui, ó, que é basicamente um resistor e um capacitor ligados em série. Né? Os dois ligados em série, conectados a uma bateria. Então, o circuito que a gente vai analisar, só redesenhando rapidamente aqui, está aqui a bateria, está aqui a resistência, está aqui o capacitor. Esse cara aqui, capacitância C, resistência R, força eletromotriz Epsilon. Vamos analisar o circuito igual a gente sempre faz, então parto de um potencial A aqui. A gente tem então um potencial A. Quando eu passo daqui para cá, eu estou indo do menos para o mais. O caminho que eu vou seguir é esse caminho aqui, tá? Ó. Então, daqui para cá, eu tenho um pulo do menos para o mais. Tem um acréscimo de potencial, então. Estou fazendo a regra das malhas aqui, certo? Sobre de epsilon. Daqui para cá, a corrente, ó, para onde que é? Os elétrons são atraídos para cá, né, nesse sentido aqui. Se os elétrons se movem para cá, a corrente é para cá. Então, eu escolhi caminhar nesse sentido aqui, né, sai de VA, aumenta a epsilon, continua caminhando aqui. Estou caminhando no sentido da corrente. Quando eu caminho no sentido da corrente, o potencial aqui, ele cai de IR, não é isso? Então, menos IR. Lembre-se que agora tudo depende do tempo, né? Porque isso varia conforme o capacitor vai sendo carregado. E aqui, ó, se atente que os elétrons dessa placa são atraídos para cá, então essa placa fica positivamente carregado, essa negativamente carregado. Então, estou indo de um potencial positivo para um potencial negativo, tem uma queda de potencial aqui, potencial mais para o potencial menos, então cai aqui de menos Q de T sobre C. Essa é a queda do potencial, lembrando-se que Q é igual a VC. E finalmente, então, volto aqui ao meu potencial A. Que maravilha! Está aí a nossa equação diferencial para resolver e finalmente calcular quem é Q de T. Então, está aí a nossa equação. Lembrando-se que, vou pôr aqui, ó, Q de T igual a zero é igual a zero e Q de T tendendo a infinito
é igual a C epsilon. Aqui eu posso simplificar aqui, né? E põe um zerinho aqui e joga esses caras um pouquinho aqui para... Beleza? A grande pergunta agora, então, é como é que a gente resolve esse conjunto de equações? Lembre-se que aqui eu tenho, no fundo, uma equação diferencial para ser resolvida. Talvez vocês não estejam ainda se atentado a isso, e eu fiz de propósito, mas é que aqui, ó, eu tenho um I de t, que é igual a dq de t dt. O que implica, então, que minha equação, no fundo, é essa aqui, ó. Epsilon menos dq de t dt vezes r menos q de t sobre c igual a zero. Ou, em outras palavras, o que eu quero descobrir é o seguinte. O que essa equação está nos dizendo? Ó, o que isso é? Pensa comigo. Ó. Ele quer uma função que eu não sei qual é. Olha que loucura. Ó. Eu quero esse cara aqui, que eu não sei qual é. Mas eu sei algumas coisas sobre ele. Eu sei que no tempo zero, ele vale zero. Eu sei que no limite assintótico, né, quando o tempo vai lá para o infinito, ele vale c sobre epsilon. E eu sei mais, velho. Ó, eu sei que quando eu derivo ele e multiplico pela resistência, isso é igual a epsilon menos ele próprio dividido por c. Eu quero uma função que quando eu derivar ela e multiplicar pela resistência, ela vai dar menos ela dividido por c mais epsilon, porque no fundo é isso que está escrito aqui, ó. Eu quero saber qual é a função dq dt que multiplicada por r dá exatamente igual a epsilon mais ela mesma dividido por c. Quem é essa mardita aqui? A taxa de variação da carga em função do tempo depende da quantidade de carga no tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, aquela taxa de variação vai diminuindo, né? Porque o Q vai ficando maior, né? Então, o negócio não cresce linear, né? Quanto mais carga tem, mais difícil é colocar outra carga, né? Então, a taxa de transferência de carga depende da própria quantidade de carga que o capacitor possui. Quando ele está descarregado, carrega rápido. À medida que ele vai carregando, o negócio vai ficando mais difícil, velho. Vai ficando mais e mais difícil o negócio. Por quê? Porque a taxa de transferência de carga depende da própria quantidade de carga. Pode crer? Ficou claro, hein? Ó, mais que isso eu não consigo, velho. O que eu consigo é aqui. Agora, a grande pergunta é como é que se resolve isso aí, né? Tem várias formas, né? Geralmente, o que as pessoas fazem é um tipo um chutômetro, né? Mas a gente pode resolver também na força bruta, né? Que é o que a gente faz. Vai lá e resolve na equação na força bruta. Por que o chutômetro é também fácil de entender? Porque, ó, qual é a função cuja derivada dá ela própria? Qual é a função que isso acontece? E de x? Exato, exponencial, né? Então você já vê que esse cara tem um comportamento exponencial. As funções que possuem um comportamento exponencial são aquelas cuja taxa de variação depende da própria grandeza. Entendeu? É isso. A taxa de variação da grandeza depende da própria quantidade, depende da própria magnitude da grandeza. É isso que é um decaimento exponencial, ou um crescimento exponencial, né? Por que cresce exponencial? Por que no começo devagar? Porque a taxa de crescimento depende da população. Quanto maior a população, mais rápido cresce, né? O negócio cresce exponencial, né? Porque depende do próprio número de pessoas. Ficou um pouco claro o que vem a ser esse crescimento exponencial ou decaimento exponencial? A taxa depende do número de elementos. É isso. Eu vou fazer na força bruta, porque pelo menos uma vez na vida, né, a gente tem que fazer isso. E a ideia é mais ou menos a seguinte, tá? É isolar os dqs e os t's. E depois ajustar as condições iniciais. Então é o seguinte, ó, vou isolar o meu dq dt. Então eu tenho, ó, dq de t dt é igual a quê? É igual a menos q de t mais epsilon dividido por r, aqui tem um c também, dividido por r e dividido por c. Tem um r também, né? Isso. Tem um r aqui também. Isso, agora sim. Aí o que eu vou fazer? Ó? Vou multiplicar por c aqui e multiplicar por c aqui. Então, esse aqui eu vou escrever da seguinte forma, ó. dq de t, olha só que louco. Vou isolar tudo que é q para cá. Vai ficar menos qt mais epsilon c.
Aqui esse RC eu estou colocando em evidência aqui, ó. Então eu vou colocar em evidência aqui, ó. Tá certo? E isso fica igual a dt sobre RC. Então veja, ó, isso aqui é o método da força bruta, porque eu deixo tudo que depende de Q de um lado e tudo que depende de dt aqui do outro. Já deixei o RC aqui porque eu sei que isso vai me facilitar na hora de calcular as condições de contorno e tudo mais. Ok? Aí o que eu faço para resolver esse cara aqui? Eu venho e integro. Aí, tá aqui, ó. Então tem a nossa famosa transformação, né? Ó, tudo bonitinho, ó. U de t é igual a εc menos q de t. Fazendo transformação, tá? du de t dq é igual a menos 1. Ou seja, du de t é igual a menos dq. Ou seja, essa minha integral aqui é uma integral, aqui é u, aqui é menos du. E essa integral é 1 sobre rc, e aqui é dt. Volta para cá agora, só para ocupar espaço. Essa primeira integral aqui, ó, a integral de 1 sobre u é o ln de u. E a integral de dt é igual a t sobre rc. Aí lembre-se que tem sempre uma constante k aqui. No caso, vai ter uma constante de um lado, vai ter uma constante do outro lado, né, que eu somo as duas e deixo de um lado só, né? Então, sem problemas. Esse menos aqui eu vou só jogar para o outro lado aqui, ó. Tá aqui e tá resolvido, né? Aqui o k eu não preciso mudar o sinal, porque o k é uma variável em aberta, que no fundo vai ser ajustado dependendo disso aqui, ó. É essas condições que vão me determinar, no final das contas, quem é esse k. Agora eu venho aqui, ó, o que eu faço? Eu levo exponencial desse lado, exponencial desse lado. E elevado a ln de u dá o próprio u. O u é εc menos q de t. E aqui vai dar e elevado a menos t sobre rc mais k. Esse cara aqui no fundo fica e elevado a menos t sobre rc vezes e elevado a k, que é uma outra constante qualquer. Posso trocar, mas deixa assim mesmo. E aqui eu tenho epsilon de c menos q de t. Ou seja, q de t é igual a epsilon de c menos 1e de k vezes e elevado a menos t sobre rc. Agora, faço as minhas análises. Por exemplo, para q de t igual a zero, porque o meu objetivo agora é determinar quem é essa constante aqui que a gente precisou inferir por causa da integração. Mas eu sei que em q t igual a zero, o que dá? Dá epsilon c menos e elevado a k. E elevado a zero é 1. Então dá isso. E isso aqui tem que ser igual a zero, porque em q de t igual a zero, a carga é zero. Ou seja, esse cara é igual ao próprio epsilon c. Ou seja, q de t é igual a epsilon de c menos epsilon de c elevado a menos t sobre rc. Para t tendendo a infinito, o que vai dar esse cara? Quando t tende a infinito, esse cara que tende a zero, fica 0 vezes epsilon c dá zero, o q de t tende a epsilon c, perfeito, já deu, pronto, está resolvido. Está aqui a minha solução da equação diferencial. Então, o meu q de t é igual a epsilon c menos epsilon c elevado, aqui está meio grudado aqui, a menos t sobre rc. Perfeito? Isso é feito na força bruta, né? Essa aqui é a minha expressão para quando eu estou carregando o capacitor. Q de t é igual a epsilon c, que multiplica 1 menos e elevado a menos t sobre rc. Só colocando o epsilon c em evidência. Note que para t igual a zero, a carga é igual a zero, e para t tendendo a infinito, a carga é igual a epsilon c. Então, satisfaz as condições de contorno, satisfaz as equações diferenciais, porque a gente resolveu, ou seja, se você pegar essa função e derivar, você vai ver que vai dar ela mesmo, dividido por c, menos epsilon, dividido por... dá exatamente o que tem aqui. Essa expressão aqui. Pode fazer e testar. Se você quiser calcular a corrente agora, I de t é igual a dq de t dt, ou seja, isso aqui, ó, derivada da constante dá zero, então fica a derivada desse cara aqui, vai ficar, ó, menos epsilon c, que multiplica, cai um menos 1 sobre rc, e fica epsilon de menos t sobre rc. Esse aqui é a derivada do e aqui, ó.
Então, esse C aqui vai-se embora com esse. O menos também vai embora com o menos. De forma que a corrente I de T, ela fica, então, igual a epsilon sobre R e elevado a menos T sobre RC. Essa aqui agora é a minha corrente no carregamento de um capacitor. Finalmente, se eu quiser calcular a diferença de potencial nas placas do capacitor também, né? Lembre-se que o meu VC de T aqui, ó, lá em cima, ó, que é a diferença de potencial no capacitor, que vai depender da carga, mas no fundo é basicamente, ó, a carga dividido pela capacitância, né? Então, vai ser a própria expressão da carga, que é essa aqui, dividido pela capacitância. Ou seja, ela é igual a epsilon 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Novamente aqui, quando se tratando do carregamento, né, do capacitor. Note que para T igual a zero, a diferença de potencial é igual a zero entre as placas do capacitor. E à medida que ele vai carregando, né, ela vai tendendo a epsilon, que é a diferença inferida pela bateria. Se você analisar esses gráficos, você vai ter algo assim, similar a isso aqui, ó. Então, no caso da carga, você vai ter um crescimento aqui que vai e depois tende a um valor. Então, isso aqui é a carga em função do tempo. Tende aqui a um valor máximo. Esse valor máximo é exatamente igual a εc, que é o valor da carga quando o tempo vai para o infinito. E se você olhar a corrente aqui, ela é uma corrente que começa em epsilon sobre R, começa grande e ela decai exponencialmente. A carga, note que começa zero, porque é 1 menos o E. Então, o E, quando T é zero, fica 1 menos 1, dá zero. E à medida que esse cara vai indo a zero, né, ela tende a ser o epsilon de C, que é o que a gente está vendo aqui, ó. A corrente, por sua vez, tem um decaimento exponencial aqui, decaindo. A DDP, similar à carga, cresce, né? Só que o limite assintótico aqui é epsilon, né? Quando o tempo tende para infinito. Finalmente, uma informação extremamente importante é em relação a essa grandeza aqui, ó, que é o meu RC. Esse RC, ele controla exatamente essa taxa de decaimento e a taxa de crescimento. Veja, ó, vamos analisar o exponencial. Uma função exponencial. E elevado a menos gama t. Se esse cara é 1 milhão, quando o tempo vale 1, isso aqui fica elevado a 1 milhão. Então, ele já dá aproximadamente zero. Então, se esse cara é grande, isso aqui cai muito rápido, porque para um tempo curto, esse número já fica grande. Gama vezes t. Então, quando eu tenho aqui, ó, no meu caso aqui, ó, uma taxa de decaimento assim, onde o meu gama, então, é igual a 1 sobre RC, gama ali, minha taxa é 1 sobre RC, se o RC é muito grande, o gama é muito pequeno. Então, se o RC é grande, o gama é pequeno, significa que cresce muito devagar. Muito devagar. Em compensação, se o RC é pequeno, o gama é um número grande, e aí o crescimento e o decaimento é rápido. Note que qualquer número, ó, isso aqui é importante, ó, se você tiver E elevado a qualquer coisa aqui, essa qualquer coisa tem que ser um número adimensional, sem unidade, né? Sem unidade, não pode ter metros, né? Não tem, então, esse número aqui não tem unidade. Então, esse RC aqui, ó, só de análise dimensional, ele tem a dimensão de tempo. RC recebe um nome aqui que é chamado de tau, que é chamado de constante de tempo capacitiva. O que isso quer dizer? Se essa constante de tempo capacitiva for muito grande, então leva muito tempo para carregar o capacitor. Porque uma constante capacitiva muito grande significa um RC grande, significa um gama pequeno, significa uma taxa de crescimento pequeno, se o tal é grande, né? Se esse tempo é curto, ou seja, se RC for um número pequeno, curto, então
o gama é alto e as coisas crescem rápido. Então você tem esse tempo de carregar ou descarregar o capacitor, como a gente vai ver, que está relacionado com o produto da resistência vezes a capacitância. O produto resistência vezes a capacitância controla a taxa de carregamento do meu capacitor. O quão rápido ou quão devagar ele vai carregar. Recebe esse nome especial aí, que é chamado de constante de tempo capacitiva. Beleza? Para finalizar, vamos à descarga do capacitor. Agora, a brincadeira é muito parecida, porém agora eu já tenho esse capacitor carregado. E o que a gente faz agora é colocar o nosso circuito, vamos puxar o nosso circuito lá atrás. Ó. Agora, então, o que a gente vai fazer, uma vez carregado o capacitor, eu venho aqui, tiro daqui, conecto esse cara, então, aqui. Bom, aí as coisas mudam um pouco de figuras, né? Ele está carregado no tempo t igual a 0. E a pergunta é a mesma. Como vale o Q de t nesse caso? O que eu sei agora é que o Q de t igual a 0 nada mais é do que epsilon vezes C. Não é isso? Em t igual a 0, porque agora ele está carregado, já tem uma diferença de potencial aplicada igual a... E eu sei que quando o tempo vai para infinito, a carga é 0. A análise agora é bem mais simples. Ó. Vamos começar desse ponto aqui, por exemplo. Então está aqui o meu VB. Então eu saio aqui de um VB, estou caminhando para cá, aqui é mais, aqui é menos. O sentido da corrente, veja que os elétrons agora, quando eu estou descarregando, ó, os meus elétrons estão se movimentando daqui para cá. Então agora a minha corrente é para cá. Agora eu tenho uma corrente que é no sentido contrário. Minha corrente é aqui, porque os elétrons saem da placa negativa, né, e vão para a positiva. Então a minha análise agora vai ficar mais IR, porque agora se eu caminhar nesse sentido aqui, ó, eu estou caminhando no sentido contrário à corrente, então aumenta aqui de IR. Lembre-se que o I também depende do tempo, né? Vamos enfatizar aqui. E aí eu vou do potencial positivo para o negativo. Eu tenho aqui menos Q sobre C igual a 0. Daqui, então, eu tiro que dQ de T, dt, que é o meu I, né? É igual a Q de T sobre RC. Agora, essa taxa aqui que tem uma coisa importante de se enfatizar, que essa taxa aqui é uma taxa de caimento negativo, né? dQ dt é um número menor que 0, porque eu estou analisando o descarregar das cargas. Agora tem que tomar um certo cuidado aqui, ó. Porque, ó, à medida que essa carga vai saindo daqui, a carga vai diminuindo e a minha taxa de variação aqui da carga no capacitor é menos a corrente. A corrente aqui, ó, pensa só comigo, ó, é a quantidade de carga que passa aqui, que é esse dQ dt. Agora, a quantidade de carga que passa aqui era 0, né, e começa a ser positiva. Então, você tem uma quantidade de carga positiva. Aqui descarrega o capacitor é uma taxa negativa. O que eu quero dizer é o seguinte, que esse dQ dt que atravessa aqui, que é o fluxo de carga que passa aqui, é exatamente a menos dQ dt, que é a quantidade de carga que sai do capacitor. Esse aqui decai, enquanto essa aqui aumenta. A corrente era 0 e começou a aumentar. Então, as cargas que saem do capacitor, que tem uma taxa negativa, são as que produzem uma taxa positiva na corrente. Então, essa carga aqui, se eu for analisar o capacitor, a carga do capacitor vai ser o menos dQ de C de T dt. Veja que ao carregar, você não tem esse problema, porque a quantidade de carga que atravessa é igual à quantidade de carga que adentra. Então, eu estou aumentando o fluxo aqui e aumentando o fluxo no capacitor. Quando eu descarrego, eu aumento o fluxo aqui, mas aqui eu diminuo o fluxo, então diminuindo a quantidade de carga no capacitor. A taxa, ao descarregar, a taxa dQ dt da corrente é igual a menos dQ dt, por conservação da carga, né, do capacitor. Tá claro? Isso é bastante importante se atentar, que é da onde vai sair o sinal negativo ali, né? Porque eu estou analisando a carga no capacitor. E a taxa de variação dessa carga ela é negativa, apesar da taxa de variação da corrente ser positiva. Elas são iguais. A carga que sai do capacitor é igual à carga que atravessa o capacitor, em módulo. Só que uma é negativa, né? O dQ dt é negativo e o outro é um dQ dt positivo. Ao carregar, os dois dQs dt são positivos. O da corrente é exatamente igual ao do capacitor.
Enfim, se eu os convenci disso, então aqui, como eu estou analisando o capacitor, aqui a carga no capacitor no tempo, sobre RC. Essa aqui é fácil, né? Porque é a função cuja derivada dá ela mesma é exponencial. Então, daqui a solução é Q de t é igual a e elevado a menos t sobre RC. Agora eu vou analisar as condições de contorno, né? Quando o t é igual a zero, eu tenho εc. Então, εc aqui para me satisfazer as condições de contorno. Porque quando t é igual a zero, agora a carga vale εc. E quando o tempo vai para infinito, a carga tende a zero. Então, o meu Q de t agora na descarga. Está aqui, descarga do capacitor. Naturalmente, I de t, dQ de t, dt, menos 1 sobre RC, εc, e elevado a menos t sobre RC. C vai embora com C. Meu I de t é igual a menos epsilon sobre R, e elevado a menos t sobre RC. O sinal negativo aqui é exatamente porque a gente está analisando a descarga do capacitor. A corrente tem o sinal negativo. Em t igual a zero, a corrente vale epsilon sobre R. E essa corrente vai tendendo a zero, né, à medida que você descarrega o capacitor como um todo. Finalmente, a diferença de potencial. Então, aqui está a minha corrente. A ddP é fácil de entender. Meu V de t no capacitor, que antes era epsilon, né, quando estava carregado, agora vai caindo, então, exponencialmente também com menos t sobre RC. Todos esses casos aqui a gente está tratando, né, agora da descarga do capacitor.